Salut tout le monde, aqui é o Arthur, espero que vocês estejam bem. Nessa aula eu vou apresentar para vocês o pronome complemento on. Antes de tudo, eu quero lembrar vocês que o papel de tudo que eu chamo de pronome na língua é trabalhar para o nome. Isso significa que ele vai substituir um nome, vai fazer referência a um nome. O nome é o substantivo. Então, o pronome, ele sempre evita a repetição de um substantivo. Fica com essa ideia na cabeça que vai fazer mais sentido a aula que eu preparei para vocês. Vamos começar então repetindo aquela ideia da última aula em que eu pedi para vocês dizerem com que frequência vocês comem esses alimentos aqui. Vamos começar com o chocolate. Então, lembrando aqui que eu uso partitivo du chocolat, um pouco de chocolate, du pain, um pouco de pão, de la viande, um pouco de carne, de tomate, alguns tomates. Então, vous mangez du chocolat tous les jours? O que vocês vão responder que a gente aprendeu na última aula? Vocês podem falar, je mange du chocolat tous les jours. Eu como chocolate todo dia. Je mange souvent du chocolat. Eu como frequentemente chocolate. Ou je mange rarement du chocolat. Vê qual opção funciona para você e repete. Agora, se alguém te pergunta, vous mangez du chocolat tous les jours? É muito provável que você não queira repetir du chocolat de novo. Então, você come chocolate todo dia? Você vai falar, como? Como frequentemente. Como raramente. Você não vai falar, sim, eu como chocolate todo dia. Porque em toda língua a gente tende a evitar a repetição das coisas. A gente não quer que as coisas fiquem muito pesadas. A gente quer evitar, cortar, economizar. Esse é o caminho que todo mundo quer seguir. Então aqui você poderia substituir esse du chocolat pelo pronome on. Ficaria assim. Para evitar a repetição, então, do du chocolat aqui, se alguém te perguntar, vous mangez du chocolat tous les jours? Você vai poder dizer, j'en mange tous les jours. J'en mange tous les jours. Então, eu como disso todos os dias. J'en mange souvent. Eu como disso frequentemente. J'en mange rarement. Eu como disso raramente. Se a gente passar para o pão, vous mangez du pain tous les jours. Quais são as respostas possíveis? Je mange du pain tous les jours. Je mange souvent du pain. Je mange rarement du pain. Para a gente evitar a repetição de du pain, eu vou trocar pelo pronome complemento on, que, como eu disse para vocês, o papel do pronome é evitar a repetição, justamente. Então, para não repetir du pain, eu vou pensar em responder. J'en mange tous les jours. J'en mange souvent. J'en mange rarement. Estão vendo que lá atrás era du chocolat. Aqui é du pain. Porque o pronome, sozinho, ele não significa nada. Ele sempre faz referência a alguma coisa. Ele está sempre substituindo alguma coisa. Ele está sempre trabalhando para o nome. Na pergunta anterior, ele estava trabalhando para o nome du chocolat. Nessa pergunta aqui, ele está trabalhando para o nome du pain. Para esse grupo nominal aí, du pain. Feminino, se for um grupo nominal feminino, não tem problema. Vous mangez de la viande tous les jours? Você come carne todos os dias? Se eu repetir, je mange de la viande tous les jours. Je mange souvent de la viande. Je mange rarement de la viande. Agora, se eu não quiser repetir de la viande, eu vou usar o on para fazer referência ao de la viande. Então vai ficar j'en mange tous les jours, j'en mange souvent, j'en mange rarement. E agora, se for os tomates, vous mangez des tomates tous les jours. Je mange des tomates tous les jours. Je mange souvent des tomates. Je mange rarement des tomates. Se eu não quiser repetir des tomates, para não ficar... Você come tomate todo dia? Eu como tomate todo dia.
Eu vou dizer j'en mange tous les jours, j'en mange souvent, j'en mange rarement. Nessas 3 perguntas, você percebe que o du chocolat, o du pain, o de la viande e o des tomates, esses 4 complementos, esses 4 grupos nominais, começaram todos com de, começaram todos com essa ideia de quantidade, ou com o partitivo, como vocês preferirem. Então, o pronome complemento, todos os pronomes complementos, eles são colocados antes do verbo que eles complementam. Então, essa é a primeira regra que vocês têm que guardar aqui do on. J'en mange tous les jours, j'en mange souvent, j'en mange rarement. O on é colocado antes do verbo que ele complementa. Como é que eu traduzo isso em português? Não dá, porque o on não existe em português. O mais perto que a gente chega é eu como disso, eu como isso todos os dias. Eu como disso frequentemente, eu como isso frequentemente ou eu como isso raramente. Então, não funciona exatamente do mesmo jeito, não adianta ficar traduzindo. Então, o que vocês têm que entender por enquanto que a gente já viu? Que o on é um pronome complemento. Que o pronome complemento, o pronome ele serve para evitar a repetição de alguma coisa. No caso do pronome complemento on, a gente viu que os complementos que ele substituiu foram du chocolat, du pain, de la viande, des tomates. Então, todos os complementos que começam com de e que dão uma ideia de quantidade. E aqui vocês aprenderam que o pronome complemento ele vem sempre antes do verbo. Se você quiser dizer que você não come, como eu fiz lá na outra aula, je ne mange pas tous les jours. Você pode dizer, eu não como todos os dias isso. Eu não como todos os dias disso. Só colocar então on antes do verbo que ele complementa e a negação vem abraçar esse pedaço aí do verbo com o pronome complemento. Je ne mange pas souvent e eu não como frequentemente isso. Je n'en mange pas. Então, se alguém te pergunta, você é vegetariano, vous mangez de la viande? O que você responde? Je n'en mange pas. Je n'en mange pas. Já está subentendido que aqui dentro é de la viande. Agora, o que eu gosto de dar de dica para vocês pensarem aí na sintaxe, na ordem das palavras. O pronome complemento, todo pronome complemento, é aquilo que fica colado no verbo, antes do verbo, sempre antes do verbo, sempre colado antes do verbo. E é o negócio mais íntimo que tem do verbo. Se aparece pronome complemento na frase, ele vai colar antes do verbo e não tem nada que vai descolar ele dali. A negação, vocês aprenderam, que ela abraça o verbo, né? Mas tem uma coisa mais íntima do verbo aí, que é o pronome complemento. Então, o pronome complemento vai vir antes do verbo sempre, não tem nada que vai tirar ele daqui. E aí a negação vai vir abraçar o verbo, só que o verbo tem uma partícula ali íntima dele, que é o pronome complemento. Então, a negação vem abraçar isso tudo, ok? Para vocês não se perderem, pensar se será que é je ne mange pas? Não, je n'en mange pas. Atenção! A gente aprendeu o pronome y faz algumas aulas. Se você não tiver visto, vai lá assistir. E o que a gente aprendeu? O pronome y também é um pronome complemento. O pronome y, ele substitui um complemento indireto. Então, eu falei do complemento de lugar para vocês, falei das preposições a. O pronome en, por outro lado, ele pode ser tanto um complemento direto, com uma ideia de quantidade, que foi isso que vocês viram lá no começo da aula. Se eu te falo, vous mangez du pain, o du pain é um complemento direto, que está dando uma ideia de quantidade, é um pouco de pão. Então, o en, ele pode substituir, lembra que o pronome trabalha pronome? Então, ele pode substituir um grupo nominal aí, que é um complemento direto, com essa ideia de quantidade.
sempre introduzido por um partitivo. Du pain, de la viande, des tomates. Ou então, ele também pode ser um complemento indireto, assim como y. Mas qual vai ser a diferença? O complemento indireto do en começa sempre por de. Começa sempre pela preposição de. Então, assim, se a ideia de complemento direto e complemento indireto não ficar muito clara para vocês, guardem que o en ele substitui aquele complemento, aquelas palavras juntas, começando por de. Lembram que a gente viu du tomate, des tomates, du pain, de la viande? Todos esses complementos, esses pedaços aí, depois do verbo, começavam por de, ou só de. Então, en, ele vai substituir um complemento. O complemento é aquilo que vem depois do verbo, se esse complemento começar por de. Combinado? Então, ou você entende que ele introduz, que ele substitui um complemento direto com uma ideia de quantidade, normalmente introduzido pelo partitivo, e um complemento indireto iniciado pela preposição de, ou você entende, coloca tudo isso no mesmo balaio, dá para colocar, e vê se esse pronome complemento está começando, se esse complemento está começando por de. Porque vai bater. Nos dois casos, você não precisa saber o que é uma preposição, o que é um partitivo. Se começou com de, vai ser trocado pelo en. Ó, então já coloquei alguns verbos aqui para você. Ter necessidade de, ter o suficiente de, ter vontade de. Você já sabe que o que você colocar aqui na frente, se você quiser evitar a repetição disso, você vai poder trocar pelo en. Sonhar é um pouquinho diferente, porque sonhar em português a gente fala sonhar com. Em francês a gente fala sonhar de. Então, sonhar de, morrer de, voltar de. Todos esses verbos aqui vocês podem anotar, então, que eles vão ter um complemento, que esse complemento pode ser trocado pelo en. Vamos pegar a ideia aqui do ter necessidade. Se alguém te fala assim, você precisa de farinha para fazer a receita que vocês estão combinando de fazer. Vous avez besoin de farine? Você pode responder, j'en ai besoin. Você não precisa falar j'ai besoin de farine. Você pode falar j'en, colocou en, j'en ai, verbo, j'en ai besoin. J'en ai besoin. Sim, preciso disso. Então, esses verbos aqui vão ter um complemento que podem ser trocados pelo en. Ele é bem usado em francês. E aí eu coloquei essa conversa aqui, imaginando que você está indo no mercado e você quer ver o que tem em casa, o que não tem, o que precisa comprar. Então olha como está repetitivo aqui, ó. On va faire une salade de tomates. Je vais au marché. Il y a des tomates dans le frigo? Oui, il y a des tomates dans le frigo. D'accord, je ne vais pas acheter des tomates. Estão vendo, então, como tomates fica se repetindo? Ele já foi introduzido lá no começo. Eu vou fazer uma salada de tomates. Eu precisaria falar de novo, il y a des tomates. Tem tomate na geladeira? Eu preciso de tomate. Sim, tem tomate na geladeira. Ah, ok, então eu não vou comprar tomate. Ao invés de ficar repetindo tomate, 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 você vai trocar isso aqui pelo en. Deixa primeiro, porque precisa da introdução. Une salade de tomates. Il y a des tomates dans le frigo. Il y en a dans les frigos. J'ai besoin de tomates. Eu preciso de tomates. J'en ai besoin. Antes do verbo. Oui, il y a des tomates dans le frigo. Il y en a. Il y en a dans le frigo. Oui, il y en a dans le frigo. D'accord, je ne vais pas acheter de tomates. Je ne vais pas en acheter. Aqui tem dois verbos. Percebe que tem o vais e tem o acheter. Por que ele está antes do acheter? Porque é antes do verbo que ele complementa. Então é vou tomates ou é comprar tomates? É comprar tomates. Então o pronome complemento vem antes do verbo que ele complementa. Lembre-se disso. Então, como eu estou dizendo para vocês, ele vem sempre antes do verbo que ele complementa. Il y en a, aqui é o verbo avoir. Il y en a dans les frigos. J'en ai, verbo avoir.
Il y en a, verbo avoir, e je ne vais pas en acheter, verbo acheter. A única situação em que o pronome complemento, todos eles, mas o on, no caso, a gente está falando do on, vem depois do verbo, é no imperativo. Se você está passando na feira e aí o feirista fala assim, você quer tomates? Pode pegar tomates. Ele vai dizer, vous voulez des tomates? Prenez-en. Então, você quer tomates? Pegue isso. Pegue os tomates. Je veux du pain. Eu quero pão. Compra pão. Je veux du pain. Achetez-en. Compre isso. Compre pão. Então, aqui o verbo está no imperativo, única situação em que o pronome on vem depois. Vamos fazer um exercício. Espero que não tenha sido muito pesado. De gramática, tentei deixar o mais fácil de entender possível, mas se vocês tiverem ficado com dúvida, obviamente, mandem aqui que eu vou responder vocês. Bom, então eu coloquei aqui um diálogo na feira, imaginando que eu estou na feira, e eu quero que vocês evitem a repetição usando on. Então a gente tem aí, ó. Vous avez des bananes aujourd'hui? Vocês têm bananas hoje? Je ne vois pas de bananes. Não estou vendo as bananas. Oui, j'ai des bananes. Vous voulez combien de bananes? Sim, eu tenho bananas. Você quer quantas bananas? Então, ó, tá vendo que tá repetido. Je voudrais 6 bananes, s'il vous plaît. Eu gostaria de 6 bananas, s'il vous plaît. Então, ó, tem banana aqui que tá introduzido. Eu quero que você tire essa, essa, essa e essa. Depois, il me faut aussi des tomates. Je voudrais 3 tomates, s'il vous plaît. Eu preciso também de tomates. Eu queria 3 tomates, por favor. Prenez 5 tomates. C'est en promotion. D'accord. Alors, je prends 5 tomates. Merci. Pegue 5 tomates. Tá na promoção. Ok. Então, eu vou pegar 5 tomates. Sim. E eu quero que você tire, então. Deixa o primeiro tomate, para deixar introduzido. Quero que você tire esse aqui. Et avec ceci. E com isso. Que mais, né? O que a gente fala em português? O que mais? O que vai com isso? Avec ceci é quando a pessoa te pergunta algo mais? Algo mais, lembrei, em português. Algo mais e avec ceci. E com isso, literalmente, ou algo mais em português. Vous n'avez pas de fraise? Você não tem morango? Não, je n'ai pas de fraise. Então deixa o primeiro fraise e repete. Tira esse aqui e coloca o on. Como é que ficou então? Esse é o momento que eu quero que vocês pausem a aula, tentem fazer com calma, escrevam no caderno, paciência, voltem um pouco se for necessário. E aí, para quem tiver tentado fazer, vamos ver qual é o resultado. Vous avez des bananes aujourd'hui? Je ne vois pas de bananes. Então, vou tirar primeiro desse aqui. Je n'en vois pas. Oui, j'ai des bananes. Sim, eu tenho bananas. Então, vou tirar esse aqui. J'en ai. Oui, j'en ai. Vous voulez combien de bananes? Você quer quantas? Vou tirar essa. Vous en voulez combien? Je voudrais 6 bananes, s'il vous plaît. Vou tirar esse daqui. J'en voudrais 6. E aqui, a quantidade, ela pode aparecer no final. Então, veja como eu falo. J'en ai, eu tenho. Não estou falando quantas. Agora, j'en voudrais 6, eu quero 6. Il me faut aussi de tomates. Je voudrais 3 tomates. J'en voudrais 3. Prenez 5 tomates. Vou tirar esse. Imperativo. Prenez-en 5. C'est en promotion. D'accord. Alors, je prends 5 tomates. Alors, j'en prends 5. Oui. E avec ceci, vous n'avez pas de fraises. Você não tem morango. Deixar a introdução aqui. E aí, repetindo, eu tiro para evitar repetição. Je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Espero que tenha ficado claro. Deixei um exercício no PDF para vocês fazerem. Não se esqueçam aqui de fazer para realmente praticar o que a gente estudou aqui. E, mais uma vez, fico aberto para receber as dúvidas de vocês, caso não tenha ficado claro alguma explicação. Merci, e a gente se vê na próxima aula.